Glória a Deus, Deus seja louvado. Adorarei aqui na terra e permitindo Deus, quando Deus me chamar, me conduzir para a eternidade, lá no céu, continuarei a adoração. A única coisa que nunca vai acabar é a adoração, é o louvor. Nós louvamos, nós adoramos aqui porque o amamos e um dia vamos louvá-lo também, lá na eternidade. Porque da mesma forma que amamos o Senhor e o adoramos, lá também Ele vai mostrar o seu grande amor, nos servindo naquela grandiosa mesa, que vai ser um dia chamado As Bodas do Cordeiro. A igreja vai se assentar à mesa e o próprio Cristo irá nos servir pessoalmente. Ele vai olhar para mim e vai dizer para você: eu sei que não foi fácil, porque eu fui homem. A dor que você sentiu, eu senti também. Mas assim como eu venci, você também venceu. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, abra a Bíblia em Apocalipse, o tema que a gente leu no início, capítulo de número 6. O tema, a abertura dos 7 selos, os cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 6, em nome do Senhor Jesus. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta noite de Santa Ceia. Então, eu me deparei com este texto. Apocalipse, capítulo de número 6. Amém? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e veja. E olhei, eu vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Versículo de número 16, essa lá no versículo 16, versículo 15, perdão. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Papai do céu, esse é o texto que foi lido nesta noite. Eu peço ao Senhor que nos oriente para transmitir esta palavra aos corações, meu Deus, que estão abertos para te ouvir, os corações que estão ansiosos para entender, para conhecer melhor a tua palavra e para bendizer o teu santo nome. Eu me coloco à sua inteira e total disposição. Usa minha vida, usa minha boca, meu amigo Espírito Santo, e fale comigo e com o teu povo em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o assento em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estava pedindo a Deus essa palavra que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Eu creio com todo o meu coração e com toda a minha alma que a boa parte dos irmãos que aqui estão não vai presenciar este momento, mas infelizmente alguns presenciarão. Esse dia que eu acabei de relatar aqui, infelizmente algumas pessoas que estão dentro da igreja, conforme já foi mencionado aqui durante esse culto, muitas pessoas vão precisar passar por este terrível dia que eu acabei de ler. Os últimos versículos, para mostrar o quão terrível vai ser esse dia, os últimos versículos que lemos diz que os ricos, os poderosos, os grandes, as pessoas que tinham autoridade ou que achavam ter autoridade nesse tempo que eu vou ministrar, eles vão gritar desesperados, dizendo para os montes: caia sobre nós, caia sobre nós e nos esconda deste grande e terrível dia, porque a ira do Senhor, ela se acende sobre a terra. Esse dia que eu estou aqui mencionando é um dia que nós conhecemos como o tempo da tribulação e o tempo da grande tribulação. Esse tempo, ele é dividido em 2 etapas, ele é dividido em 2 partes. Esse tempo de tribulação, ele começará
exatamente no dia onde os crentes, os salvos, os fiéis, os obedientes, os tementes a Deus, estarão talvez no seu trabalho, estarão talvez deitados em uma cama, alguns talvez em um leito de hospital aguardando uma cura, um milagre. Outros talvez estarão sentados em uma mesa conversando com a esposa. Alguns talvez estarão dentro do culto glorificando, louvando o nome do Senhor. E de repente algumas pessoas ouvirão o som de uma trombeta, pois a Bíblia vai dizer que Deus ele vai enviar um anjo, um arcanjo, e esse anjo então vai estar nas extremidades celestiais, e ele irá tocar essa trombeta. E aquele que conseguir ouvir o som dessa trombeta, tal homem, tal mulher, tal criança, é chamado de bem-aventurado. Porque aquele que ouvir o ressoar da trombeta, este vai subir com o Senhor na eternidade, vai para a glória, em algo chamado arrebatamento. Muitas pessoas deixaram de acreditar no arrebatamento. Muitas igrejas não creem que o arrebatamento é real. Mas eu ainda sou daqueles que estuda a Bíblia e eu acredito que o arrebatamento é real. Eu acredito que um dia o meu Jesus ele irá voltar, porque eu creio que o meu Jesus ele nunca mentiu, não é agora que ele vai mentir. O meu Jesus ele disse quando ele estava subindo, aonde ele havia morrido, ele foi morto, ao terceiro dia Jesus ressuscita. Ele agora aparece para os seus discípulos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o meu Jesus, ele está reunido com os seus discípulos, e os seus discípulos todos maravilhados, porque estava vendo o nosso Senhor. O nosso Senhor agora olha para ele e diz: olha, eu preciso ir embora. Chegou o tempo de eu partir, chegou o tempo de eu voltar para casa, chegou o tempo de eu voltar para a eternidade. Mas não fiquem tristes, não fiquem preocupados, porque eu estou indo preparar um lugar para vocês. Eu estou indo preparar uma casa, uma morada para vocês, e depois que a casa, a morada estiver pronta, eu vou voltar e vou levar vocês embora, para que aonde eu estiver, essa é a palavra do Senhor Jesus, estejais vós também. Se ele disse que aonde ele está, então é no céu, é na eternidade. Ele disse que este lugar que ele foi preparar é lá na eternidade. E ele disse que um dia ele iria voltar para nos levar. E quando Jesus ele está subindo, a Bíblia vai dizer que os discípulos estão tristes. Os discípulos estão preocupados porque Jesus agora começa a subir. Ele vai subindo para a eternidade, os discípulos vão acompanhando, e chega um ponto que eles não conseguem ver mais o nosso Senhor some na eternidade. Mas quando o nosso Senhor some na eternidade, um anjo então que estava no céu aguardando a ida do nosso Senhor, um anjo ele dá um grito lá no céu e ele diz: varões galileus, por que estáis atônitos? Por que estáis aflitos? Por que vocês estão tão preocupados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele há de voltar para poder levar vocês. Aleluia! E essa palavra vai se cumprir. A igreja vai subir para a eternidade. Um dia. Não sabemos se é de manhã, não sabemos se é de tarde, não sabemos se é de noite. Os discípulos tentaram saber desse dia. Os discípulos conversaram com o Senhor pedindo alguma orientação. Quando é que isso vai acontecer? Qual é o sinal da sua vinda? Jesus ele disse: eu vou dar para vocês alguns sinais, mas o dia e a hora ninguém sabe. Nem eu sei o dia e a hora, somente o meu Pai que está na eternidade. Quando eu subir para a eternidade, aí o meu Pai vai me dizer: tal dia e tal hora você desce para buscar a igreja. Mas ele deu para nós alguns sinais. Ele disse que no tempo do fim, no tempo onde tudo vai acabar, pais se levantarão contra os filhos para matarem. Isso está acontecendo. Filhos se levantarão e afrontarão os seus pais, matarão os seus pais. Isto está acontecendo. A Bíblia diz que seria tempos onde guerras aconteceriam. Já aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e está para estourar a Terceira Guerra Mundial. O Senhor Jesus disse que quando estivesse perto do fim, haveria fome sobre a terra. Nunca se ouviu falar tanto em fome. Às vezes ouvimos falar em fome lá na África, mas hoje não. Tem vários países que estão tendo crises de fome, pessoas que estão perdendo a casa, perdendo a moradia porque não tem um emprego, não tem como pagar, estão indo morar debaixo de pontes e viadutos,
Tudo isso é sinal das profecias que estão se cumprindo. Jesus também disse: vai chegar um tempo de peste, um tempo de praga. Nunca se ouviu tanto em peste e em praga quanto nos dias em que vivemos. Já ouvimos falar sobre várias epidemias e pandemias. Já teve a gripe espanhola, a gripe no frango, a febre aviária, já teve a gripe suína, o vírus ebola, que matou centenas de pessoas, a malária, quando não tinha cura, matou centenas, milhares de pessoas. E agora nós passamos pela Covid-19, onde milhares e milhares de pessoas perderam a sua vida. Mesmo a medicina avançada, eles não conseguiram evitar que milhares de pessoas morressem com a Covid-19. Tudo isso é sinal que as profecias que o nosso Senhor Jesus citou, todas elas estão se cumprindo. Não falta nenhuma profecia bíblica para se cumprir. Eu tenho certeza absoluta que quanto menos esperarmos, ouviremos essa trombeta tocar e Jesus irá nos chamar, nos convidar para morar com Ele na eternidade. Aleluia. Algum tempo atrás eu questionava a Deus, quando eu perdi um grande amigo aqui da igreja, e eu conversava com Deus e eu dizia: Deus, por que o Senhor levou o meu amigo, Deus? Por que o Senhor recolheu meu companheiro de ministério, meu companheiro de trabalho? Deus, por que ele, uma pessoa tão boa, uma pessoa que não fazia mal para ninguém? E o Senhor disse: aquela rosa já estava pronta para eu colher, e eu colhi, está comigo na eternidade. E eu disse: Senhor, mas e a falta que ele está fazendo, e a dor que está no meu coração? Jesus disse para mim: se acalma, porque daqui a pouquinho você vai encontrar ele na eternidade. Então eu tenho certeza absoluta, irmão, Jesus está voltando. Não falta muito tempo para Jesus voltar. Quando chegarmos ali, nós veremos aqueles que perdemos aqui. Ali eu quero ver o meu pai e dar um abraço nele. Ali eu quero ver os meus amigos que eu perdi dentro da igreja, abraçá-los e dizer para eles: valeu a pena. E eu tenho certeza que eles vão olhar para mim e dizer: pastor, valeu a pena cada palavra que o Senhor falou, valeu a pena cada correção que o Senhor deu, valeu a pena cada puxão de orelha, porque eu ouvi, eu aprendi e hoje estou aqui na eternidade. Esse dia vai chegar, o arrebatamento é real e vai acontecer. E depois que o arrebatamento acontecer e a igreja for tirada da terra, a igreja vai estar com o Senhor na eternidade. Então vai começar na eternidade o período, o tempo das bodas do Cordeiro, onde o próprio Jesus, ele vai estar nos esperando ali, nos aguardando no céu, uma grande mesa. Não vai se ver o começo daquela mesa e não vai dar para ver o fim da mesa, porque muita gente vai estar ali naquele dia. Algumas pessoas, algumas seitas, eles afirmam que lá no céu não é lugar de homem. Eles dizem que no céu não tem lugar para homem. Realmente não vai ter lugar para homem no céu, irmã Yolanda, porque lá no céu nós não seremos homens. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes aos anjos. Aleluia. A Bíblia diz: nós seremos semelhantes aos anjos quando estivermos lá no céu. A Bíblia diz que a carne e o sangue não podem subir para o céu, mas nós seremos transformados, conforme o apóstolo Paulo disse. Esse corpo carnal vai ser transformado num corpo glorioso, e nós vamos subir para a eternidade, para podermos estar nas bodas do Cordeiro. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 7, para contrariar essas pessoas que dizem que 120 mil só que vai subir, Apocalipse capítulo 7, a Bíblia diz que quando João estava lá no céu, ele começou a olhar os salvos que estavam ali, e a Bíblia diz que era uma grande multidão. Era uma grande multidão, tantos como a areia da praia. Uma multidão que ele não conseguia contar. Incalculável era aquela multidão que João estava vendo naquele lugar. E João também, ele olha, ele vê o trono. E quando ele vê o trono, Deus assentado, debaixo do trono ele vê algumas almas. Ele vê algumas pessoas que estão ali debaixo do trono. E João agora olha para o Senhor e diz: Senhor, quem são essas pessoas? E de onde essas pessoas vieram? Agora João, ele dá uma palavra, e essa palavra ela vai de encontro ao que estamos pregando sobre a tribulação. Agora o Senhor olha para João e diz: João, estes são os que vieram de grande tribulação. Eles vieram de grande tribulação. Como assim? Estes são os santos que foram martirizados.
Estes são os apóstolos que morreram, foram torturados. Estes são os cristãos que foram jogados em arenas com leões. Mas enquanto os leões atacavam, eles louvavam, eles glorificavam, eles bendiziam o meu nome e diziam: pode matar o corpo, pode matar a carne, mas a minha alma, ela vai subir para a eternidade. Jesus está me esperando. João viu esses santos debaixo do trono, aleluia. E quando a igreja estiver participando das bodas do Cordeiro, começará o tempo da tribulação. A tribulação será um tempo de 3 anos e meio, tribulação. E nesses 3 anos e meio, que a Bíblia chama de tempo de falsa paz. Então agora João estava olhando a terra. E quando ele olha, a primeira coisa que ele vê é um cavalo branco. Ele vê um cavalo branco com o seu cavaleiro. E algumas pessoas pregavam, não prega mais porque muitos aprenderam. Algumas pessoas pregavam que este cavaleiro que João viu no capítulo 6, alguns diziam o Senhor Jesus. Não, nunca foi o Senhor Jesus. Esse cavaleiro aqui não pode ser o meu Jesus, não tem como ser, porque a Bíblia diz que ele estava montado num cavalo branco, parecido com o nosso Senhor, imitando o nosso Senhor. É um falso Salvador, é um falso Senhor que vai descer para a terra. Esse homem, ele é chamado de anticristo. Esse homem virá para enganar as nações, ele virá para enganar o povo. Será um falso Messias, um falso Salvador, que vai se levantar para tentar colocar ordem na terra. Ele vai se levantar para tentar colocar um tempo de paz. Ele vai dizer: aquele povo que fazia bagunça na terra, eles não estão mais aqui, que serão os crentes. Eles não estão mais aqui, agora eu vou organizar a terra. E vai ser um tempo de paz. Vai ser um tempo onde as pessoas não vão pagar aluguel. Vai ser um tempo onde as pessoas não vão morar debaixo de ponte, presbítero do Cibão. E eu até dizia: mas como é que esse homem vai fazer isso? Sabe por quê? Porque vai ter muita casa abandonada, vai ter muita casa vazia. Eu creio, irmãos, que até lá eu vou estar na minha casa própria e a minha casa vai ficar vazia. E o meu sonho da minha casa própria é um sobrado. Então dá para colocar bastante gente lá. E eles vão poder colocar. Se alguém quiser, eu vou deixar. Em nome do Senhor Jesus, vai ficar lá. Vai ter sobrados, apartamentos vazios, casas, fazendas, chácaras vazias. Alguém vai chegar lá na chácara Boa Sorte, lá no meio do mato, e vai ver uma casa vazia, uma casa grande, boas terras, e vai dizer: esse monte de terra aqui, esse monte de terra aí não tem dono mais. Mas por que não tem dono mais? O dono dessas terras aí chamava José e Maria. Mas cadê o José, cadê a Maria? Ele subiu para a eternidade e está com Cristo, foi no arrebatamento. Essas terras agora não tem dono, está aí para quem quiser pegar. Então ali ele vai fazer muita casa. Então vai ter casa, vai ter moradia para todo mundo. Vai ter casa, então ele vai colocar essa falsa paz. Então esses 3 anos e meio vai ser de falsa paz, de falsa alegria. Por isso esse cavaleiro montado num cavalo branco, as pessoas falam: é o príncipe cantado, está montado num cavalo branco. Só que a Bíblia diz que ele não tem espada. Ele não vem trazendo espada na mão. A Bíblia diz que ele traz um arco. O nosso Senhor Jesus, quando ele vier em glória, a Bíblia diz que ele vai vir montado em um cavalo branco, com uma espada em sua mão, uma vestimenta branca salpicada de sangue, e na coxa dele vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este será o meu Jesus que um dia vai voltar. Mas este não, este que nós estamos falando é o anticristo, que vai para trazer uma falsa paz na terra. O primeiro selo aberto, um cavalo branco com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Olha só que observação aqui. Ele não conquistou uma coroa, deram para ele, colocaram na cabeça dele uma coroa, por causa dos atos que ele vai fazer na terra. As pessoas que estiverem na terra nesse tempo vai proclamar este homem como um rei, vai proclamar este homem como o próprio Deus na terra, o próprio Cristo encarnado. Eles vão venerar, eles vão adorar este homem. Por isso a Bíblia diz que foi lhe dada uma coroa. E a Bíblia ainda diz mais sobre este homem: a coroa, a vestimenta branca, símbolo de paz, mas uma falsa paz. O anticristo
que vem com um arco. O arco é símbolo de morte e paganismo. O objetivo deste homem, destruir o povo de Deus. Ele é a encarnação do mal. Ele deseja unir os povos. A sua aparência é de um homem bom e de boas atitudes. Só que não. Por isso que eu disse que no meio da igreja, no meio do povo de Deus, quando a trombeta tocar, uns vai subir, mas outros não. Aqueles que estão dispersos, aqueles que estão longe, aqueles que estão com um pé na igreja, um pé no mundo, se Jesus voltar, fica para trás. Aquele que não quer se consertar, se Jesus voltar, fica para trás. Tem pessoas que não terão tempo de se consertar, é diferente. Quando a pessoa não tem tempo de se consertar é uma coisa, quando a pessoa não quer se consertar é outra. Esses que não querem se consertar, que não querem se arrepender, esses que não querem ouvir a verdade e voltar para Jesus enquanto é tempo, quando Jesus voltar vai ficar para trás. E vai sofrer nesse tempo aqui. Porque nesse tempo que o anticristo se levantar, eles vão começar a marcar, a selar as pessoas. Eles vão colocar uma marca na mão direita ou na testa da pessoa, um número, que a Bíblia chama de número da besta, o 666. As pessoas terão dinheiro, mas não poderão comprar se não tiver a marca. E aquele que está dentro da igreja, conhece a palavra naquele dia, ele não vai querer pôr a marca. Ele vai dizer: eu não posso pôr a marca, porque o meu pastor pregou que aquele que coloca a marca já está condenado, está assinando a sentença de condenação. Ele vai dizer: se não colocar a marca, você vai morrer de fome, porque você tem dinheiro, mas não tem onde comprar, ninguém vai te vender. Só vai poder comprar quem tem a marca. Se não tem a marca, não come. Se não come, morre de fome. Pessoas naquele grande dia tentarão se levantar para pregar. Não, agora eu vou pregar, agora eu vou evangelizar, Senhor, agora eu vou falar do teu amor. Sabe o que vai acontecer? Será denunciado para as autoridades, tal pessoa vai ser presa, torturada para negar Jesus na cadeia. Vai negar Jesus ou vai querer continuar a tortura? Muitas pessoas vão negar, porque se nega hoje, nega agora, nega por causa de uma bituca de maconha, nega por causa do momento de prostituição, nega por causa de um adultério, de uma fornicação, de um copo de cachaça, nega, troca Jesus todo dia. Imagine naquele dia se vai aguentar. Não vai aguentar, irmãos, não vai aguentar. Então o tempo de arrependimento é hoje, o tempo do arrependimento, da mudança é agora. Quando chegar no dia da tribulação, irmãos, não vai aguentar. Não vai, as pessoas vão desesperar, vai tentar fugir, vai tentar correr, vai tentar se esconder. Mas fugir para onde, irmãos? Correr para onde? Não vai ter lugar para se esconder. Então o tempo da salvação é agora, é hoje, é nesse momento. A oportunidade do perdão, do arrependimento é agora. Amanhã pode ser tarde, irmãos. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode não dar tempo para nós se arrepender. Amanhã pode não dar tempo da gente se consertar. E quando chegar no dia do juízo final, chegar perante o Senhor Jesus vai olhar para mim, para você, vai dizer: eu dei para você a oportunidade naquele culto de se arrepender, você não se arrependeu. A morte, ela não escolhe. A morte, ela só chega e leva embora. A morte não quer saber se está no melhor momento, se está no auge. A morte não quer saber se é pregador, se é pastor. Ela simplesmente chega e leva embora. E se ela chegar e levar embora, como é que a gente vai estar? Ou se Jesus voltar hoje, agora, nesse culto, e o arrebatamento acontecer hoje, quem será que vai, quem será que fica? Não sabemos. Eu sei de mim, você sabe de você. Eu olho a sua aparência, você olha a minha, mas aqui dentro ninguém sabe. Assim como eu não sei como está dentro de você hoje. Hoje é noite de Santa Ceia, é noite de arrependimento,
É noite de pedir perdão a Deus, é noite de conversar com o Senhor, confessar os pecados, dizer: Senhor, eu te aceito de novo. Eu aceito o Senhor de novo na minha vida. Tem pessoa que é batizada na igreja, mas precisa aceitar Jesus de novo. Precisa reconhecer que Jesus morreu em prol do seu pecado e que Jesus quer dar para você uma oportunidade nova para entrar na eternidade. Porque não é porque batizou que está salvo, não, irmãos. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Se não perseverar até o fim, vai perder a salvação e vai estar aqui nesse dia aqui, ó. Então esse cavaleiro vai vir, vai trazer um domínio sobre a terra. Esse é o primeiro cavaleiro, mas junto com ele ainda vem mais 4. O segundo selo que foi aberto, agora um cavalo vermelho e um cavaleiro montado nele. Esse cavaleiro vermelho, ele tinha uma espada nas mãos, a espada símbolo de guerra e destruição, juízo de Deus sobre a terra. Para que esse cavaleiro vermelho veio? Ele veio para tirar a paz da terra e fazer os homens se matarem. Os homens matarão uns aos outros. Vai ser um tempo terrível. Esse cavaleiro vermelho, irmãos, ele já está solto na terra. Esse é o mesmo cavaleiro que veio para trazer conflitos, guerras na terra. Esse é o mesmo cavaleiro que trouxe e colocou ira no coração de Hitler. Esse é o mesmo cavaleiro que tocou no coração de Napoleão Bonaparte para criar guerras, conflitos. É este cavaleiro vermelho que traz confusão, guerras. Este mesmo cavaleiro, ele é um demônio que entra para trazer morte, e ele vai ter todo o poder na grande tribulação. Se com o Espírito Santo na terra ele já age desse jeito, imagine quando o Espírito Santo não estiver aqui. A Bíblia diz que tem demônios presos nas profundezas do inferno, e esses demônios, se eles forem soltos, eles destroem a terra. E ali alguém perguntou: Senhor, mas o que é que detém esses demônios presos? E o Senhor diz: é a presença do Espírito Santo na terra. Mas quando a presença do Espírito Santo sair, esses demônios que estão presos serão soltos sobre a terra. Vai trazer conflito, confusão. Não vai ter como ninguém sobreviver de forma boa, de forma honesta. Não vai ter jeito. Esse tempo, esse cavaleiro vai estar ferozmente agindo na terra. O cavaleiro vermelho. O terceiro cavalo é um cavalo negro. E o cavaleiro em cima dele, esse cavaleiro que montava esse cavalo negro, ele levava na mão dele uma balança. Uma balança. O alto preço do trigo, da cevada, representa a escassez de alimento. Mas o pior ainda está por vir. Hoje a gente acha que tudo está caro, né? E está mesmo. Hoje o salário que a gente ganha mal dá para se alimentar no final do mês. Principalmente quem paga aluguel. É uma dificuldade terrível. Eu falo porque eu pago aluguel. Sou pai de família, eu sei do que eu estou falando, você também sabe. Pessoas que às vezes ganham 3, 4 mil, é muito difícil sobreviver. Você pega aí um dinheirinho e fala: eu vou lá no mercado. Você vem com a sacolinha sem dinheiro no bolso. O dinheiro fica tudo lá no mercado. Você vai dar uma voltinha no carro, abastecer o carro, é 50, 40 reais, 60 reais, senão você nem sai de casa. Porque os preços estão subindo cada vez mais. É o tempo que nós já estamos vendo, é o tempo do fim. É o tempo da escassez. Se hoje está difícil, imagine nesse tempo aqui, onde o cavaleiro negro vai dominar sobre a terra. Ele vai trazer destruição sobre a terra, doenças, enfermidades, contaminação nas lavouras, nos rios. Vai faltar alimento. Vai ser um tempo terrível para quem ficar aqui depois que a igreja foi embora. E esse cavaleiro, ele vai ser solto. Mas tem uma observação aqui que Jesus falou para ele: ó, não danifique o azeite e nem o vinho, não destrua tudo ainda. Esse aqui é só o comecinho da grande tribulação. Não é para destruir tudo ainda não. Por quê? Porque os remanescentes de Israel e os deixados para trás, que se arrependerem e derem as suas vidas, eles ainda estarão aqui. Então não vai ser tudo totalmente destruído por causa do povo de Israel. Porque o povo de Israel não vai subir no arrebatamento, porque eles não aceitaram Jesus.
É o povo escolhido, é a nação escolhida, mas não aceitou Jesus. Se não aceitou Jesus, não vai no arrebatamento. Vai ficar todo israelita, vai ficar aí. E hoje tem igreja cristã que você olha e fala, mas isso aqui é uma igreja? Ou é um templo do povo lá de Israel? É uma igreja? O que é isso? É uma igreja ou é um templo? Agora mesmo vai ter sacerdote, sumo sacerdote dentro da igreja. E aí tem igreja que toca até o shofar. Símbolos israelitas, as pessoas estão falando dentro da igreja. Se o povo de Israel não vai subir, para que eu vou imitar o povo de Israel? Se eu sou livre, eu sou liberto, eu não sou israelita. Eu não sou israelita, eu sou um gentil. Eu não faço parte da videira original. Eu fui enxertado nela. Os gentios foram enxertados na videira. E nós somos enxertados na videira por causa do sacrifício de Cristo. Não é por causa de rituais israelitas. As pessoas acham que vai alcançar a salvação se vestindo como israelita, colocando aquelas coisas no pescoço, vestimenta israelita, barba de israelita, acha que isso vai trazer salvação. Não traz salvação. Não traz salvação, irmãos. O que traz salvação é a crença e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é por causa de Cristo, não é por causa de Israel. Israel vai ficar no arrebatamento. Israel não vai poder ser tocado pela destruição, mas vai ficar. Vai estar lá. Então por isso que o Senhor disse aqui, olha, por mais que você tenha poder na terra, não é para danificar nem o azeite nem o vinho. Deixa os remanescentes em paz. E vai ter aqui esse tempo, terão dinheiro, mas não poderão comprar. A não ser que tiver a marca da besta, é o que eu citei no início. E o quarto cavaleiro, o quarto selo aberto, vai aparecer um cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo ele vai ter por nome morte. E a Bíblia, no capítulo que nós lemos, a Bíblia diz que o inferno o seguia. Além do cavaleiro ser chamado de o cavaleiro da morte, o inferno vai estar seguindo ele. Por quê? Porque as almas que ele for matando na grande tribulação, já vai descer tudo para o inferno. Porque são pessoas que estarão aqui na grande tribulação. O inferno vai vir com esse cavaleiro. O cenário vai ser terrível, o cenário vai ser triste. E o Senhor me manda vir aqui hoje só para dizer isso para você. Não queira participar desse cenário. Não queira estar aqui para participar de todas essas coisas que eu estou falando aqui hoje. Pastor, por que o Espírito Santo te incomoda para falar isso aí? Se a gente vai subir na eternidade, quem vai ficar? Você não sabe se você vai subir de verdade ou não. Você não sabe, você pode estar preparado hoje, mas e amanhã? Porque o coração do homem é mau. O coração do homem é enganoso. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu vou para a igreja, de repente a mim magoou, o pastor magoou, não vou na igreja mais. Se Jesus voltar, está para trás, ali no inferno. Hoje eu sirvo a Deus, bonitinho, uma benção, mas aquela irmã pisou no meu calo, aquela irmã falou mal de mim, não vou mais para a igreja. A irmã de repente vai para o céu, você não vai, porque está com raiva da irmã. Vai ficar aí na grande tribulação, então você precisa ouvir isso aqui. Você precisa ouvir isso aqui, você precisa entender. Ninguém vai se salvar não, irmãos. Não adianta, a igreja brasileira não se salva. Não se salva. Talvez aquele povo que morre hoje lá na Índia se salva. Aqueles cristãos que morrem lá na África se salvam, porque eles dão a vida por causa do Evangelho. Agora nós, a vida para o Evangelho, seja sincero, irmãos. Seja sincero com você mesmo. É só as coisas dar uma apertada, tem gente que sai da igreja. É só as coisas sair fora do plano que a pessoa traçou, a pessoa quer sair da igreja. Quer colocar a culpa em Deus, colocar a culpa no A, no B. Assume a responsabilidade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Porque a salvação é individual. A minha salvação não depende do A, não depende do B, não depende de ninguém, é só de mim. Se eu não me esforçar para ser salvo, ninguém vai me salvar. Minha mãe não me salva, minha esposa não me salva, meus filhos não vão me salvar. Eu preciso me esforçar para alcançar a salvação.
ficar aqui na grande tribulação. Então toma cuidado com o que você pensa, toma cuidado com o que você fala, como você está agindo. Continua firme na casa do Senhor, independente do que esteja acontecendo, continua firme na casa do Senhor, continua firme com Cristo, continua firme com o Senhor Jesus, porque é Ele que vai garantir a tua salvação. É Ele, somente Ele. Não é por mérito, irmãos, é a graça. Simples assim. Então o quarto cavaleiro amarelo, por nome Morte, ele vai ter poder para destruir um quarto da terra. Deus está limitando o seu julgamento para que alguns incrédulos creiam e se arrependam antes que o julgamento final seja executado. Este será o tempo da grande tribulação, uma parte só dele, uma partinha só. Em outra oportunidade eu vou terminar o capítulo 6, que vai ser o tempo que a ira de Deus vai cair sobre a terra. Isso aqui é só os demônios agindo na terra. E eu já disse aqui para os irmãos, se a gente cai, mãe Yolanda, na mão de um ladrão, de um bandido, alguém chama a polícia tira nós de lá. Se a gente cair na mão do diabo, Deus vai lá no inferno e arranca nós de lá. Mas e se cair na mão de Deus? Então aqui vai ser a ira de Deus. Ou seja, da ira de Deus, ninguém escapa. Você escapa do homem, você escapa do diabo, mas a ira de Deus, ninguém vai escapar. Então eu deixo esse conselho para a igreja. É tempo de se consertar, é tempo de se corrigir, é tempo de repensar as nossas ações, as nossas atitudes, é tempo de melhorar. Seja crente de verdade, seja servo de verdade, olha para Jesus, coloca Jesus como seu guia, como seu Senhor. Não olha para o A, não olha para o B, não olha para a mãe, não olha para o pai. Faz você a sua parte, faz você a sua parte. Se a sua mãe não quer, você quer. Se o seu pai não quer, você quer. Se o seu filho não vai, você vai você. Se o seu marido não está querendo, faz você. Se a sua esposa não quer se firmar, não quer converter, converta-se você, porque a salvação, ela é individual. Nós vamos estar celebrando a Santa Ceia. Eu quero estar neste momento orando pelos irmãos. Por gentileza, se ponham de pé. Papai do céu, eu faço uma oração ao Senhor nessa noite de domingo, juntamente com a sua igreja, juntamente com o seu povo. E nós reunidos, ó Deus, nesta casa, nós vamos orar ao Senhor. E nós clamamos pela tua misericórdia. Nós clamamos, ó Deus, pela tua graça. Nós clamamos, ó Deus, pelo teu perdão. Nós clamamos pela tua ajuda. Nos ajude, Senhor, a melhorar mais. Nos ajude, Senhor, a dedicar mais. Nos ajude, Senhor, a ser melhores, ó Pai. A ser melhores servos, melhor marido, melhor esposa, melhores pais, melhores filhos, melhores alunos na escola, melhores pessoas no trabalho. Livra-nos, ó Deus, da roda dos escarnecedores, conforme foi dito aqui nesta noite. As rodinhas de fofoca, as rodinhas de videozinho, disse-me-disse. Livra, Pai, dessas coisas. Liberta a alma, limpa o coração, em nome do Senhor Jesus. Faça de nós, ó Deus, crentes de verdade, genuínos. Pessoas, meu Pai, que se preocupam com a vinda do Senhor. Pessoas que ouviram a verdade, conhecem a verdade e sabem que o Senhor vai voltar. Nos ajude a estar pronto para esse dia, meu Pai. Para subir com o Senhor no suar da trombeta. Para não ficar para trás para a grande tribulação. Que a ira do Senhor não nos pegue, mas que possamos subir com a tua graça e com a tua misericórdia. Senhor Deus, aqueles que não estão firmes, não estão constantes na tua casa, meu Deus, desperta aquele que está dormindo, aquele que está sonolento, traz o despertamento para a alma, traz o despertamento para o espírito, mostra para essa pessoa, meu Pai, que falta muito pouco tempo para o Senhor voltar, não dá tempo mais para brincar, não dá tempo mais, Senhor, para ficar com um pé na igreja, um pé no mundo, não dá tempo mais para se fazer de crente e não ser. Agora é tempo, meu Pai, de ser verdadeiro, é tempo de ser honesto, é tempo de olhar para dentro do nosso coração, da nossa alma e nos arrependermos de verdade para um dia darmos a eternidade com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, papai. Perdoa, papai, as nossas falhas.
Perdoa, papai, os nossos erros. Nós estamos aqui orando, clamando pelo teu perdão, porque nós vamos cear nesta noite. E a Santa Ceia, meu Pai, é para lembrar do Senhor, é para lembrar do teu sacrifício, é para lembrar da tua morte ali na cruz do Calvário. É uma lembrança que temos do Senhor, ó Pai. Essa é uma confissão de fé. Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: eu creio na morte e na ressurreição de Cristo para perdoar o meu pecado. Então, Pai, limpa, purifica a mente, purifica a alma, purifica, meu Deus, os nossos corações, para que possamos ceiar com alegria, para a glória do Deus vivo, para a glória do Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e criou a terra. Eu os abençoo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ainda de pé, abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11.